Avatar 3 ganhou seu mais novo trailer e ele revelou coisas muito importantes sobre a história do filme, como a conexão de humanos com Eywa, General Quaritch entrando para a Tribo do Fogo e a possível morte e traição do Spider. E nós vamos conversar sobre tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Então bom, meu nome é Daniel Loubach, seja muito bem-vindo ao Pokou, e essa daqui é a minha análise completa do segundo trailer de Avatar Fogo e Cinzas. O trailer começa nos mostrando a vilã do filme Varang, e ela tá ali aparentemente explicando sobre a Tribo das Cinzas para alguém. Como eu já expliquei no vídeo de análise do primeiro trailer, a Tribo das Cinzas era uma tribo normal, assim como a Tribo das Montanhas no primeiro filme, na floresta, tinham as suas árvores, tinham conexão com Eywa, tinha tudo que nós já vimos, porém em um momento um vulcão entrou em erupção e destruiu tudo que eles tinham. E a partir daí eles são contra Eywa, contra as regras de Pandora. Essa é basicamente a história da Tribo das Cinzas, e eu expliquei um pouco melhor sobre isso no vídeo do primeiro trailer. A gente vê aqui nessa cena dela mexendo no fogo, ela explicando pra alguém sobre como eles odeiam Eywa, porque quando eles precisaram de ajuda de Eywa, eles não tiveram. E ela até comenta, né, que o fogo é a coisa mais pura que existe no mundo. Provavelmente eles passaram a ter essa crença no fogo de alguma forma depois que o fogo destruiu Eywa, então é como se o fogo fosse mais poderoso. E isso também é até uma analogia, porque como eles querem destruir Pandora, destruir Eywa, destruir todas as outras tribos, eles é como se fosse o fogo que destroem tudo que toca. E eu acredito que a cena aqui é justamente ela explicando para o Quaritch sobre a Tribo das Cinzas. A gente vê mais uma vez aquela cena que nós vimos no primeiro trailer, né, de um ângulo diferente, onde nós vemos a Neytiri com o Loak voando aqui com os seus Banshees, voando pelo cenário das montanhas flutuantes. Alguns de vocês disseram nos comentários do primeiro vídeo que aqui na verdade é um flashback do Loak com o Neteyam, que pra quem não lembra morreu no segundo filme. Eu confesso que pra mim ainda parece ser a Neytiri, porém realmente não tem como a gente descartar a possibilidade de ser um flashback dele com o Neteyam. Pode inclusive ser um flashback que vai se encaixar justamente naquela cena onde ele visita o túmulo do Neteyam junto com a Tsyria. Também vemos a cena da Tsyria, pelo menos a meu ver parece ser a Kiri, né, pelo formato do rosto, pelo corpo nós sabemos que é alguém da família do Jake Sully, nadando junto com o Tulkun, cara, ele tá pulando pra fora da água, elas estão se segurando na nadadeira dele, e aqui provavelmente aquele momento no começo do filme, tá tudo bem, eles estão brincando, se divertindo, ainda não começou a dar merda, mas já vai começar a dar. Inclusive nós vemos o Loak junto com a Tsyria aqui, né, voando num Banshee, e também o Spider com a Kiri, e eles estão indo justamente ao encontro da Tribo do Vento. E cara, como esse design da Tribo do Vento tá lindo. Pra mim, genuinamente, é um dos designs mais bonitos de toda a franquia do Avatar, cara. Essas criaturas enormes, que inclusive o nome delas é Medusa, elas são chamadas de Medusa. E também tem essas arraias do ar, né, que o nome delas em inglês é Air Manta, então provavelmente vai ser traduzido pra algo assim no Brasil. Mas cara, esse design, eles voando, eles serem mercadores, ter essas caravelas voadoras, cara, simplesmente lindo. Pra mim, é absurdo esse design, talvez o melhor da franquia Avatar. E aqui é justamente o encontro da família do Jake Sully, da Tribo da Água, junto com a Tribo do Vento ali. Provavelmente eles estão chegando pra vender umas coisinhas pra Tribo da Água. E eles decidiram conhecer, a gente vê inclusive, né, o Spider aqui ainda com a máscara, conhecendo eles. A gente vê como eles são uma tribo mais agitada. Todo momento ali estão puxando cordas, arrumando a direção onde as caravelas estão indo, passando com mercadorias. Mais uma vez eu falo aqui nesse vídeo, né, como eles têm essas roupas bem diferentes, mais coloridas. Eles parecem ser uma tribo mais alegre, que é um contraponto bem legal pra Tribo das Cinzas, que é uma tribo literalmente cinza, uma tribo pra baixo, uma tribo triste. Eles são um contraponto muito legal. E mais uma vez, se você quiser saber mais sobre a Tribo do Vento, eu conto o vídeo de análise do primeiro trailer. Aqui a gente vê essa imagem do Jake Sully, mas aqui já é eles depois do ataque da Tribo das Cinzas contra a Tribo da Água. Isso porque nós vemos eles naquele cenário de floresta, né, onde nós vemos a família do Jake Sully numa boa parte do primeiro trailer. Inclusive nós vemos a Kiri dormindo junto com a Tsyria, atrás dele parece ser o Loki. Ele tá conversando com alguém. Mais uma vez, alguns de vocês contaram nos comentários do primeiro vídeo que aparentemente o Quaritch está junto com eles nessa sequência na floresta, então pode ser que aqui ele esteja conversando com o Quaritch, até porque meio que ele tá dando um sermão em alguém, né? Ele tá falando, esse mundo aqui, ele é muito mais profundo do que você conhece, o que faria muito sentido ele estar falando com o Quaritch, porque ele tá falando, cara, esse mundo aqui é muito maior, muito mais importante do que você pensa, ele não é apenas uma mercadoria, não é apenas uma forma da vida humana prevalecer, não, aqui é um lugar muito importante, tem sua própria cultura, tem sua própria vida, é um lugar muito
muito mais profundo. E se realmente for isso, esse é um diálogo que eu tô muito curioso pra ver, vai ser um diálogo muito, muito interessante, cara. Vai com certeza desenvolver muito bem tanto o personagem do Jake Sully quanto do Quaritch. Tive essa imagem linda da Kiri embaixo da água, né, usando aquele negócio, parece tipo uma flor, né, aquela criatura que ajuda eles a respirarem embaixo d'água, e ela está justamente nesse lugar subaquático onde eles se conectam com o Eywa, né. Mas algo curioso aqui atrás parece ser uma espécie de nave, vocês estão vendo? Alguma espécie de navio, porque tem 3 lanternas. Será que aqui talvez seja no ataque da Vila das Cinzas? Ou então talvez seja a forma como o Spider fez pra chegar aí, porque logo depois nós vemos que ela está junto com o Spider, né, dá pra notar que é ele pelo tamanho, né, porque ele é bem menor do que os navios, também pelo cabelo, dá pra notar que ele tá com a máscara de oxigênio. Mas eu acredito que essa nave seja dos humanos ou dos navios da Vila das Cinzas, porque a cena parece uma cena mais calma, né, eles estão ali deslumbrando o Eywa de alguma forma, então eu acho que não tem nada a ver. Porém, mais pra frente no trailer nós vemos algo importante nesse mesmo cenário, então pode ser que essa cena esteja só me enganando e seja assim uma única mesma cena, onde eles estão ali no meio da batalha, ou podem ser cenas diferentes. Aqui é uma cena muito curiosa, porque nós vemos o Jake Sully, a Neytiri, a Ronald e o Tonowari, eles estão ali no meio da água, o Tonowari e a Ronald inclusive estão em cima de criaturas, o Jake Sully e a Neytiri eu não consegui identificar exatamente, parece ser uma pedra, parece ser uma criatura grande, eu não sei, porém em volta deles diversos Tulkuns pulam da água. Eu confesso que eu não entendi muito bem o que é pra essa cena ser, se é talvez uma forma dos Tulkuns saudarem eles, se é algum tipo de ritual, se é algum tipo de mensagem que os Tulkuns estão tentando passar, eu não consegui identificar muito bem, mas que é uma cena muito bonita ela é. Inclusive já é no cenário de batalha final do filme, porque aqui nós conseguimos ver as montanhas flutuantes e mais pra frente a gente vai ver, né, um take melhor onde mostra a água, montanhas flutuantes, que é justamente o cenário de batalha final do filme. Eu vou comentar melhor sobre isso mais pra frente no vídeo. E aqui nós já vemos o ataque da Vila das Cinzas contra a Vila da Água e meio que por tabela contra a Vila do Vento que estava ali bem na hora. Inclusive aqui nós já temos um primeiro vislumbre dessa nova espécie, que é como se fosse o Banshee da Vila da Floresta, porém, eles estão um pouco diferentes, você dá pra ver que eles têm essas espécies de penas nas asas, ele tem como se fosse um chifre, né, da cabeça deles, e eles têm dentes bem maiores, vai dar pra ver melhor esse rosto deles mais pra frente no trailer. Esse aqui é o Nice Wraith, ele não tem ainda o nome em português, pelo menos eu não encontrei, mas ele aparentemente é uma subespécie dos Banshees. Eu achei muito interessante ter essa diferença, né, da tribo da cinza para a tribo da montanha, para a família Jake Sully, porque vai ser bem legal ver essas diferentes tribos se enfrentando com elementos tão parecidos, mas tão diferentes ao mesmo tempo. Inclusive, no momento onde vai começar o ataque, né, a gente vê eles passando por várias caravelas, e em uma dessas caravelas vai estar justamente o Jake Sully e a família dele, o Loa, que é a Kiri. Então, provavelmente no momento onde eles vão subir pra conhecer essa nova tribo, vai ser o momento onde vai dar merda, vai começar o ataque, eles vão estar lá em cima. E isso, com certeza, vai ser uma cena muito foda. E isso que era um pouco do que eu tava esperando do filme, porque eu achei que a tribo do vento fosse um pouco menos importante, fosse uma tribo só de passagem, talvez fosse voltar só na batalha final, mas não, eles vão estar intrinsecamente conectados desde a primeira luta do filme, eles vão sofrer o ataque junto com a tribo da água, então isso dá mais motivo ainda pra eles terem esse ódio da tribo das cinzas, porque como nós vemos mais pra frente, eles matam animais, destroem caravelas, então assim, isso é muito interessante. Cara, tem a cena muito foda, né, do Jake Sully que tava em cima de uma das medusas e essa medusa começa a explodir, alguém atira nela, o trailer dá a entender que foi a Varang, eu não sei se vai ser mesmo, porque o trailer gosta de mentir, mas pode ser que tenha sido ela, e aí a medusa começa a explodir, o Jake Sully tá lá em cima, ele começa a correr, o fogo começa a estourar, cara, que cena foda, e ele começa a cair lá de cima, né, provavelmente ali, talvez seja o momento onde a Neytiri aparece pra salvar ele, ou ele consegue se segurar na caravela, eu não sei. E logo em seguida nós vemos mais um pouco das crianças, né, no meio da floresta, inclusive o Loa com a Neytiri, né, falando, o que o papai sempre fala, e ela ali responde ele, um momento entre irmãos muito bonitinho, e aqui dá pra ver, né, que é o Loki, a Neytiri, a Kiri e o Spider. Então aqui nesse momento eles já se separaram do Jake Sully e já não estão com o Quaritch, então assim, provavelmente uma grande parte do filme vai se passar nessa floresta, vai ser um cenário bem importante. Eu tô curioso pra ver o que vai acontecer nessa floresta. Agora, isso aqui é muito importante. Se você não viu meu vídeo de análise do primeiro trailer, ou então se você não lembra, tem um momento onde a gente vê que o Spider cai quase morrendo no chão, e na máscara dele indica que ele não está recebendo oxigênio. E aqui nesse trailer nós vemos, aparentemente, ele morto, cara. Eu acredito que naquela cena ele vai morrer, as crianças vão deixar ele pra trás, que vão acreditar que ele morreu, porém, de alguma forma, ele vai se conectar com Eywa. Talvez o Quaritch vai encontrar ele, vai tentar de alguma forma salvar o filho dele, ou então vai ser algum acaso, né, onde ele caiu vai ter alguma conexão com Eywa, porém, ele vai se conectar com Eywa, e isso é muito importante, porque ele é o primeiro humano a se conectar com essa entidade, e ele vai conseguir respirar em Pandora, se conectar com os animais, ele vai ter a fatídica trança, né, que ele consegue se conectar às coisas de Pandora. E, inclusive, o Jake Sully comenta que se isso se espalhar, se os humanos conseguirem viver em Pandora, esse é o fim
dos navios, porque eles não vão ter mais utilidade alguma para os seres humanos. Isso aqui é um elemento muito interessante para se abordar na franquia Avatar, cara, porque a gente nunca viu nada parecido, sempre foi o completo oposto, né? Os humanos não podiam viver em Pandora, e dessa vez o Spider vai quebrar essa regra, ele vai se tornar o primeiro humano a dominar Pandora. Isso é muito interessante. Inclusive a Varang encontra o Spider sem a máscara, ele vivo, ele conseguindo respirar, e ela pergunta, cara, como é que você tá vivo? Como é que você fez isso? E ver o Spider junto com a tribo das cinzas é o que conecta na minha outra teoria, de que eu acho que ele vai se tornar um traidor. Provavelmente ele vai se juntar ali com a tribo das cinzas de alguma forma, ou ele vai ser manipulado, ou ele então vai ser ameaçado, mas de alguma forma ele vai trabalhar junto com eles e com o seu pai, o Quaritch. Nós vemos essa cena que é curiosa, né, do Jake Sully segurando o rosto da Neytiri, e depois da batalha, né, parece um lugar mais calmo, mas ela tá com os ferimentos de batalha. Pode ser que aqui seja o momento onde eles se separaram dos seus filhos, e por isso a Neytiri tá tão preocupada. O Jake Sully tá tentando ali confortar ela, porque como nós sabemos, a Neytiri, ela é muito protetora dos seus filhos, então quando ela percebe que eles perderam eles, ela fica desse jeito. E se conecta em uma outra cena muito curiosa, porque nós vemos, né, o Jake Sully conversando com a Neytiri de novo, porém a Neytiri está com as maquiagens, né, com as tinturas, com as pinturas da tribo das cinzas. Então será que de alguma forma ela vai tentar se infiltrar na tribo das cinzas e por isso ela se pintou assim? Porque de verdade eu não consigo imaginar nenhuma outra possibilidade do porquê ela está pintada de vermelho, de preto, com as cinzas pelo corpo. Eu não imagino que ela vá atrair o Jake Sully de forma alguma, até porque na batalha final a gente vê ela ali lutando ao lado dele. Então, cara, pode ser que isso aqui seja um segmento do filme onde ela tenta salvar os seus filhos e invadir a tribo das cinzas se disfarçando entre eles. Aqui, como eu falei, né, nós vemos o Spider com a sua trança se conectando a um Willu. Inclusive a Kiri está junto com ele, então será que ele vai ser talvez um infiltrado da tribo da água, da família do Jake Sully? Ele vai estar ali passando informações escondido para a tribo das cinzas? Isso seria muito interessante para o personagem do Spider, que ele tava meio que sobrando no segundo filme, vamos ser bem sinceros. Então dar essa importância pra ele agora é bem interessante. E aqui é uma outra cena muito importante, onde nós vemos a Varang se conectando à trança do Quaritch e aparentemente fazendo ele sentir dor de alguma forma. E nós vemos que isso é durante um ritual da tribo das cinzas. Pode ser que esse aqui seja um momento onde o Quaritch se junta a eles, passa a fazer parte da tribo. Isso aqui é como se fosse um ritual, uma forma da Varang testar se o Quaritch aguentaria ou não. De vendo eles pulando, eles fazendo fogueiras, pulando no fogo. É uma cena visualmente muito interessante. E mais uma vez, no meio da floresta, como eu disse, a floresta vai ser um cenário muito importante pra esse filme. E aqui nós já vemos, né, eles juntos, né, o Quaritch e a Varang na frente, todo o exército deles atrás, né, tanto os humanos armados quanto a tribo da cinza. E cara, esse exército é forte pra cacete. Eu quero ver como é que o Jake Sully vai fazer pra derrotar eles. E que, como eu disse, nós vemos o cenário de batalha final do filme, né, essas pedras flutuantes como se fosse a montanha, vemos a água embaixo, vemos essa corrente de ar roxa passando pra cima. Isso aqui é interessante porque conecta os três filmes, né? Nós vamos ver a tribo da água lutando na água, os humanos lutando na água, os humanos lutando no meio dessas pedras flutuantes, e a família de Jake Sully voando no meio dessas pedras junto com os seus banshees. Vemos também essas correntes de ar, que é justamente como a tribo do vento vai usar. Então assim, vai ser meio que uma conexão entre todos eles. E nessas montanhas aqui, provavelmente é onde tem aquela entrada para o subsolo, que nós vemos a grande parte da batalha final, que temos o Quaritch contra o Jake Sully, o Spider, é um lugar com muito fogo, talvez aqui seja até talvez um vulcão inativo. Então assim, esse pra mim é um cenário ideal de batalha final, vai ser muito foda e eu tô muito animado pra ver isso aqui no filme. Nós vemos já os humanos avançando, aqueles submarinos caranguejo, a porradaria começando, é muito foda. Inclusive aqui nós vemos a Kiri embaixo da água ali, naquele mesmo cenário, onde eles se conectam com Eywa pedindo ajuda para Eywa de alguma forma. Assim como nós vimos no final do segundo filme, onde ela se conecta com Eywa, consegue ali guiar os peixes, consegue salvar a sua família, ela tá tentando fazer isso aqui de novo. E como nós vemos mais pra frente no trailer, ela consegue, os animais de Pandora começam a atacar os humanos também. Então assim, aqui vamos ter mais exploração desses poderes da Kiri. E aquela cena dela com o Spider pode ser que seja aqui, ou pode ser que seja uma cena no começo do filme e essa aqui no final, o que eu acho muito mais provável. Até porque no começo do filme nós vemos, né, o Spider com a máscara, a Kiri já poderia se conectar com a trança. Então assim, nesse ponto do filme eu acredito que o Spider já traiu a família do Jake Sully e já está junto com o Quaritch. Tá vendo essa cena muito foda da guerra embaixo d'água também acontecendo, a Siri aqui, né, atacando um desses submarinos caranguejo. E aqui é uma revelação que, pelo menos pra mim, deveria ter deixado guardado pro filme, mas o Jake Sully volta até o Toruk, aquela criatura que ele consegue domar no primeiro filme, que é justamente o que faz os navios confiarem nele. É uma criatura muito difícil de ser domada, e aqui a gente vai ver a volta dele, né? O Toruk é basicamente um Banshee muito maior, ele caça Banshees. Cara, isso aqui era uma coisa que eu queria ter visto no filme, sinceramente. Eu acho que seria muito mais legal ver essa volta dele no filme. Fazer o que, né, cara? Tá no trailer, esse trailer aqui pra mim revelou muita coisa. Vamos ver aí a volta do Toruk para
para a batalha final, tem mais umas ceninhas dele e vai ser muito foda ver isso no filme. A gente vê mais um pouco da guerra, vemos aqui a Neytiri atirando uma flecha explosiva nessa nave voadora aqui, né, dos humanos, explodindo a hélice dela. E a gente vê ela duelando contra a Varang no céu, cara. Ela com Banshee, a Varang com Night Raider. E aqui a gente consegue ver um pouco melhor esse design deles, né, a diferença deles para o Banshee. Vai ver aqui, né, o tamanho do dente dele tentando morder a Neytiri. Ele é um bicho também um pouco mais esguio, né, dá pra ver que ele tem garras na pata. É um bicho diferentão e muito foda, cara. É legal ver essa diferença da tribo da cinza para a tribo da montanha. Eu tô muito animado pra ver esse duelo delas, vai ser muito foda, porque enquanto tá rolando lá o General Quaritch contra o Jake Sully, nos céus está rolando Neytiri contra a Varang. Eles criaram a Varang justamente pra ter essa dualidade com a Neytiri, e é bem legal ter esse destaque maior para a Neytiri aqui no filme. Eu tô muito animado pra ver isso. Inclusive, dá pra ver que a Neytiri tomou uma flechada nas costas, cara. Dá pra ver que ela vai ser bem judiada aqui nesse filme. Ela não vai morrer, como nós sabemos, que ela vai estar no 4, o James Cameron já confirmou, mas aparentemente ela vai sair bem debilitada da batalha. E eu acredito que essa aqui vai ser a primeira vez que um filme de Avatar vai acabar com eles sendo derrotados, porque como nós sabemos, Jake Sully vai ser preso, ele vai pra Terra, uma grande parte de Avatar 4 vai se passar na Terra, inclusive a Neytiri vai pra Terra para resgatar o Jake Sully. Então assim, eu acho que isso aqui já é um indício de que eles vão perder no final do filme. Vamos ver aí a Neytiri bem debilitada, e eu fico muito triste que isso vai acontecer, mas é muito interessante vendo por um outro lado. Nós vemos o Quaritch nesse cenário que eu falei, né, do fogo, como se fosse o interior da montanha, ele chegando para o embate. Inclusive dá pra ver o Jake Sully caído ali, então isso aqui já é durante o combate. E nós vemos o Spider segurando uma balestra, jurando morte a alguém. E o trailer não mostra quem é, mas eu acredito que isso aqui é o momento onde o Jake Sully está quase derrotando o Quaritch. O Spider tá falando que ele vai matar o Jake Sully. Aqui eu acho que ele tá apontando essa arma para o Jake Sully. Ele vai se juntar ao Quaritch, que como nós vimos lá no segundo filme, já acaba dando indício que ele tá querendo uma afeição com seu pai, algo assim. Então assim, eu acredito fielmente que nesse filme o Spider vai se tornar um traidor e vai trair o Jake Sully. Talvez por causa do Spider o Jake Sully seja preso. Você acha que isso vai acontecer também? Me conta aqui nos comentários. A gente vê, né, o Loki aqui junto com o Tulkun pulando, atirando nos barcos. E aqui nós vemos o Jake Sully com o Toruk voando, derrubando uma nave sozinho. O Toruk é quase do tamanho da nave, né? Talvez até seja um pouco maior. E então o trailer se encerra com essa logo maravilhosa. Que, cara, mais um trailer muito bom, porém eu acho que dessa vez revelaram um pouco de coisas demais. Mostrou a volta do Toruk, a possível morte do Spider, a possível traição do Spider. Foi um trailer bem revelador, um trailer longo, um trailer mais dramático, com mais ação. Aqui talvez seja o trailer definitivo do filme. Como ele é um filme longo e eu não duvido das capacidades do James Cameron, pode ser que eu esteja achando que revelou muito do filme e chega na hora, esse aqui é o mínimo das coisas que tem de importante. Mas, cara, eu adorei o trailer, o filme tá lindo demais, eu tô muito animado. Claro que vai ter muito vídeo aqui no canal, vai ter vídeo na época da estreia. Eu acho que ainda vamos ter um terceiro trailer ali, mais ou menos na metade de novembro. Então, se tiver, vai ter vídeo aqui no canal. Então você já se inscreve aqui pra você não perder. Mas e você, o que você achou desse trailer? Quais são as suas expectativas pro filme? Me conta aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. E como eu disse, nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do primeiro trailer do filme. Tá um vídeo super completo, eu explico melhor alguns detalhes do filme, então vale muito a pena você passar lá. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.